partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. O que é destaque nesta segunda-feira? Manaus vive tarde de caos. Pane no Leão de Tucuruí deixa a cidade sem energia e água. Apagão obriga a Universidade Estadual a anular primeiro dia do vestibular. Prova desta segunda-feira está mantida. Cama e água fresca. Família de Adail Pinheiro é barrada ao tentar entrar no presídio com cama box e um frigobar. PEC do teto volta a ser colocado à prova nesta semana na Câmara. Parlamento da Venezuela declara a ruptura da ordem constitucional e existência de golpe de Estado. Corinthians se revolta contra árbitro que garantiu o empate do Flamengo. Homem está desaparecido após naufrágio no Rio Negro. Final de semana com 4 mortes violentas. 2 homens foram executados nos bairros de São Geraldo e Matinha. Agora no Jornal da Manhã. 5h46. Previsão do tempo. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas e temperatura máxima de 30 graus. Essa é a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para hoje em Manaus, que amanhece com 24 graus de temperatura e 80% de umidade no ar. O Climatempo prevê 20 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 60%. A velocidade do vento é de 6 km/h. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro, é o 297º dia do ano. Faltam 68 para acabar 2016. Dia de Santo Antônio Maria Claret. É o início da Semana Mundial do Desarmamento, instituído pela ONU, Dia Mundial das Nações Unidas e o Dia Mundial do Desenvolvimento Mundial. Registros da história. 1930, o presidente Washington Luiz é deposto, ponto culminante da Revolução de 30, conduzindo Getúlio Vargas ao poder. 1933, lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia, capital do estado de Goiás. 1941, a Sociedade de Filosofia Transcendental assume a denominação de Igreja Cristã Primitiva, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. 1945, criação da Organização das Nações Unidas, ONU. O Brasil faz parte dos primeiros 27 signatários. 1960, uma explosão na plataforma de lançamento matou dezenas de cientistas e técnicos da União Soviética. 2011, a Ponte Rio Negro era inaugurada. Agora 5h48 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E começamos a falar sobre os 347 anos e relembrando parte de sua história. A história de Manaus tem suas origens voltadas a 1669. Na época das grandes explorações de países da Europa, começou a corrida por conquistas de novas terras. Em 1950, Francisco de Orellana, vindo do Peru, pretendia chegar à Espanha. Ele descobriu um grande rio em sua viagem e o batizou de Rio Orellana. Ao ser atacado na foz do rio Nhamundá por uma tribo indígena de mulheres guerreiras, passou a chamá-lo de Rio Amazonas, em referência às Amazonas gregas, também mulheres guerreiras. Antes de Orellana navegar por este rio, ele recebeu o nome indígena de Amarumayu, ou a serpente mãe do mundo. Relatos realizados pela expedição de Orellana sobre a riqueza encontrada em áreas florestais e abundância de água despertou o interesse de portugueses, espanhóis, neerlandeses, ingleses e franceses. E a história prossegue. Por volta de 1600 começaram, portanto, as investidas europeias aqui na região. Os portugueses tentam defender suas conquistas em terras amazônicas e, partindo de Pernambuco, atingiram a região do Amazonas por volta de 1616, lutando contra os franceses que haviam invadido o litoral do Maranhão. Nessa mesma época surge Belém, hoje capital do Pará, tendo como princípio o Fonte do Presépio, ou Forte do Presépio, também construído pelos portugueses para proteção do território contra invasões europeias. Toda a região amazônica era comandada a partir de Belém, região conhecida como Grão-Pará. Devido à abrangência do local, uma área enorme, ficou impossível atender a população da área e manter a paz com os índios, somente por meio do estado do Pará. Para combater, explorar e garantir o domínio português, a região foi criada em 1669, Forte São José da Barra,
A região hoje dominada pelo Amazonas. Em torno desse forte nasceu o arraial que deu origem a Manaus. Em 3 de março de 1755, criou-se então a capitania de São José do Rio Negro para atender às dificuldades e garantir a dominação portuguesa. O período de povoação europeia aqui na Amazônia inicia-se entre os anos de 1580 e 1640, época em que Portugal e Espanha permaneceram sob uma só coroa, tendo os portugueses penetrado no Vale Amazônico sem desrespeito oficial aos interesses espanhóis. A ocupação do lugar onde se encontra hoje o município de Manaus foi demorada devido aos interesses comerciais portugueses, que não viam na região a facilidade de obter grandes lucros a curto prazo, pois era de difícil acesso e era desconhecida a existência de riquezas como ouro e prata. A história da colonização europeia na região de Manaus começou em 1669 com um forte em pedra e barro com 4 canhões guardando as cortinas. O Forte de São José da Barra do Rio Negro foi construído para garantir o domínio da coroa de Portugal na região, principalmente contra a invasão de holandeses, na época quartelados onde hoje é o Suriname. O forte desempenhou sua missão durante 114 anos, tendo seu primeiro comandante sido o capitão Angélico de Barros. A região onde está Manaus nem sempre pertenceu por direito a Portugal. Era parte integrante da Espanha nos primeiros anos que sucederam ao descobrimento da América, mas foi ocupada e colonizada pelos portugueses. A 3 de junho de 1542, o Rio Negro foi descoberto por Francisco Orellana, que lhe pôs o nome. A região onde se encontrava o Forte de São José da Barra do Rio Negro foi habitada primeiramente pelas tribos Manaus, Barés, Banibas e Passés, as quais ajudaram na construção do forte e passaram a morar em palhoças humildes nas proximidades desse forte. A tribo de Manaós, na grafia antiga, atualmente mais conhecida como Manaós. A Carta Régia de 3 de março de 1755 criou a capitania de São José do Rio Negro, com sede em Mariuá, atual Barcelos, mas o governador Manuel da Gama Lobo da Almada, temendo invasões espanholas, passou a sede novamente para o lugar da Barra em 1791, por se localizar na confluência dos Rio Negro e Amazonas, que era um ponto estratégico. O lugar da Barra perdeu seu status político-administrativo sob influência de Dom Francisco de Souza Coutinho, capitão-geral do Grão-Pará, que iniciou campanha contra a mudança da sede, o que levou a ser desfeito o ato através da Carta Régia de 22 de agosto de 1798. E em maio de 1799 a sede voltou para Barcelos. Em consequência da perda de seu status, tornou-se inevitável a decadência do lugar da Barra. Em outubro de 1807, o governador da capitania, José Joaquim Vitório da Costa, deixou Barcelos, transferindo a administração da capitania definitivamente ao seu lugar da Barra. Manaus hoje é o principal centro financeiro, corporativo e econômico da região norte do Brasil, encravada no meio da selva amazônica. 5h53 em Manaus. E para comemorar o aniversário da capital, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, realiza um concerto especial no Teatro Amazonas, hoje, também em comemoração aos 120 anos do nosso principal cartão postal da cidade, nosso Templo de Minerva, que é o Teatro Amazonas. O concerto, que integra a série Guaraná 13, fica a cargo da Amazonas Filarmônica e do Coral do Amazonas, sob a regência e direção musical do maestro Luiz Fernando Malheiro, regente titular da Filarmônica. A apresentação começa com a execução do hino nacional brasileiro e o hino municipal de Manaus. 5h53. A Defesa Civil de Manaus registrou 15 ocorrências na cidade decorrentes da chuva ontem. Os chamados foram por meio do número de emergência, o 199. Entre as ocorrências, 2 casas localizadas nos bairros São José, na Zona Leste, e Mundo Novo, Zona Norte, desabaram. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos foram acionadas para realizar atendimento nesta e em outras áreas. Outra casa do bairro de Santo Antônio, na Zona Oeste, ficou soterrada por conta do deslizamento de um barranco. Foram registradas ainda 5 ocorrências de alagamentos de casas nos bairros Amazonino Mendes, na Zona Leste, Novo Mundo, Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte e o Piorini, na Zona alguns Oeste. destes locais, várias residências foram afetadas. Já nos bairros Monte Sinai, Novo Mundo, Zona Norte, Novo Aleixo, na Zona Leste, o chamado de moradores foi em decorrência de desabamento de muros e 4 ocorrências. No Jorge Teixeira, também na Zona Leste, foram registrado um risco de tombamento de árvore. No Grande Vitória e no Novo Aleixo, houve risco de desabamento de casa. Eu converso com o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, há muitas ocorrências ontem na cidade, pela forte chuva que caiu e também com ventos fortes ontem, no meio da tarde em Manaus.
Verdade, Paulo Guerra. Bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Chuva forte, principalmente, Paulo Guerra, nas zonas norte e leste da cidade. As demais zonas, zona oeste da cidade, não foi tão atingida assim, bem como a zona sul da cidade. Mas na zona norte e na zona leste, Paulo Guerra, como você bem já colocou aí, muitas ocorrências, muito trabalho também para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco vamos falar sobre o apagão, mas o apagão ontem deixou muitos bairros sem energia elétrica e muitos ainda estão às escuras. Verdade, Paulo Guerra, e essa é uma prática que não ocorreu tão somente ontem, Paulo. Na quinta e na sexta-feira, bairros como Nova Vitória, Grande Vitória, Conjunto Castanheiras sofreram muito com essa questão aí da falta de energia. Na quinta e na sexta-feira, Castanheira, Grande Vitória e demais bairros ali adjacentes ficaram aproximadamente 3 horas sem energia durante a noite. Peregrino, uma criança caiu num bueiro, continua desaparecida. Então, Paulo, foi no bairro Monte das Oliveiras. Essa criança brincava de bola com os primos, de repente a bola foi para perto do bueiro, a criança escorregou, caiu no bueiro, Paulo Guerra, e como havia chovido, estava muito forte a água e a criança acabou ficando desaparecida, né, Paulo? O Corpo de Bombeiros esteve no local até às 20 horas, não conseguiu achar nada ainda e as buscas devem começar daqui a pouco, a retomada das buscas dessa criança que tem apenas, Paulo Guerra, 6 anos de idade. Alguma informação nova sobre o naufrágio acontecido no Rio Negro, Peregrini, quando um homem desapareceu? Situação ainda a mesma, Paulo Guerra. Sabe-se que 3 pessoas estavam em um bote, esse bote naufragou, 2 pessoas conseguiram escapar e uma está desaparecida. Corpo de Bombeiros também esteve no local, fez as buscas, essas buscas serão retomadas também agora pela manhã, acredito que até já esteja começando nesse momento por parte do Corpo de Bombeiros. Peregrino, o que seria um bote? Um bote, Paulo, é uma canoa de alumínio, né? Onde recebe aqueles motores de popa na traseira. Esse é o famoso bote, Paulo Guerra. O pessoal não quer chamar de canoa de ferro, né? Pois é, mas é movida a um motor de popa ou é aquela rabeta? Não, é o motor de popa, Paulo. O motor de rabeta também é motor de popa, porém, esse daí não, é aquele motor mais potente. É, um motor diferente. A rabeta só tem 5 cavalos, né, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, os demais não, é mais acavalada, né, Paulo Guerra? Tem ali o motor de 15, o motor de... E o pessoal, quando corta aquela vara da rabeta no meio, Paulo Guerra, a bicha fica turbinada, come mais gasolina, mas corre mais também, Paulo. Lá no Lago do Limão, soube que você tem um de 50 cavalos, é isso, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, um de 50 não, mas um de 40 dá pra correr, é cavalo que não acaba mais, Paulo Guerra. A boa criação, não é? Tá boa, tá boa. Peregrini, tivemos 4 mortes violentas no final de semana e 2 aconteceram durante a noite, foram execuções. Pois é, Paulo Guerra, 2, muito bem, Paulo Guerra sempre por dentro das informações, Paulo, e essas 2 foram aí na área da zona sul da cidade, uma no bairro de São Geraldo, outra no bairro da Matinha. Esse da Matinha, Paulo Guerra, levou 3 tiros no rosto e já foi nessa madrugada. Paulo Guerra, após a nossa conversa, que nós sempre temos antes de conversar o jornal, naquela ocasião a gente falava que nós tínhamos 2 mortes. Pois bem, aconteceu mais uma, Paulo, conjunto cidadão 1, um homem foi morto a pauladas naquela área da cidade. Foi agora há pouco, o Instituto Médico Legal, nesse momento, faz os procedimentos de perícia e de remoção do corpo. Daqui a pouco você vai trazer mais detalhes e bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Nós, nesse momento, na Alameda Cosme Ferreira, onde o ventinho é gostoso, Paulo Guerra, e o tempo é nublado, oferecendo inclusive, Paulo Guerra, aqui nessa área, possibilidades de chuva. Peregrini, a meteorologia está dizendo que pode chover 20 milímetros hoje. 20 milímetros de chuva, também conhecida como precipitação pluviométrica.
Emissoras e serviços de som que transmitem o Jornal da Manhã, Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Olhuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira ao Maitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária Urucurituba. Independência de Maués. Tupã e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM de Anori. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Beruri Josivan em Beruri. Voz da Esperança em Acajatuba. Show dos Bairros em Altazes. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba, e Voz Big Bom em Iranduba. O jornalista Diocleciano Bentes, o Deco, morreu aos 63 anos em Manaus na noite do último sábado, em decorrência de um câncer. Ele foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas. O corpo de Diocleciano Bentes foi velado na funerária Alminebes e depois levado para o cemitério São João Batista, onde foi sepultado por volta das 3 da tarde. Deco era irmão do escritor Márcio Souza. A família do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, tentou entrar com uma cama box e um frigobar para o político no Compage, mas teve os planos cancelados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Ao ser informado da chegada dos objetos na cadeia, o titular da pasta, Pedro Florencio, mandou que voltassem. Com motivo de segurança, Adail está preso em cela isolada com direito a ventilador e televisão, mas dorme em um colchão no chão. Temos informações com J. Rai. Paulo Guerra, Eduardo Silva e amigos do Jornal da Manhã, tempo fechado aqui na cidade de Iranduba e uma chuva está por vir. E vocês falavam no começo do jornal em apagão, aqui também foi sentido este apagão na tarde de ontem. Boa parte da tarde a cidade e outras partes do município ficaram sem energia elétrica. Mas Paulo Guerra, como foi dito no início do Jornal da Manhã, nesta segunda-feira em que se comemora o aniversário de Manaus, também se completam 5 anos desde a inauguração da Ponte Rio Negro, a segunda maior ponte fluvial do mundo, com mais de 3,5 km de extensão, custou mais de R$1 bilhão. A obra é o resultado de uma intensa mobilização da sociedade civil organizada que começou no dia 24 de outubro de 2002, liderada pelo Conselho de Cidadãos de Iranduba, e aos poucos ganhou a adesão de políticos e lideranças comunitárias de municípios vizinhos, além de autoridades em geral. O vice-presidente do Conselho de Cidadãos, Antônio Afonso Maia, que está escrevendo um livro intitulado A Verdadeira História da Ponte Rio Negro, guarda em seus arquivos todos os documentos referentes à luta pela construção da obra, os quais foram registrados em cartório. Existem documentos aqui fáticos que nós podemos mostrar. Nós temos aqui um memorial sobre a ponte. São documentos que são indeléveis e são incontestáveis, porque são todos eles assinados pelas autoridades que compareceram nas audiências públicas. O livro já está começado, mas vou me unir com vários jornalistas, inclusive você também, J. vai nos ajudar para concluir a história verdadeira da Ponte Rio Negro. Mas agora, o que me chateia é essa escuridão que está na ponte. A ponte hoje, com toda a importância que tem, que é o desenvolvimento verdadeiro e indiscutível, está às escuras. Bem, Paulo Guerra, a campanha pela construção da Ponte Rio Negro, que teve importante contribuição à época do deputado estadual Francisco Souza e foi alvo de muitas chacotas, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado, teve origem a partir da precariedade do serviço de balsas entre Manaus e Cacau Pireira. Foi inaugurada, portanto, no dia 24 de outubro de 2011. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6 horas 8 minutos.
O que funciona hoje no aniversário de Manaus? O comércio do centro funcionará das 9 às 13 horas. Os shoppings da cidade abrem em horários variados. Os bancos não funcionam, mas as casas lotéricas e correspondentes bancários funcionarão de forma facultativa, ou seja, dependendo do local em que estão instalados, segundo a assessoria da Caixa Econômica Federal. Um dos exemplos é o das lotéricas e correspondentes bancários instalados em shoppings e supermercados que poderão abrir a critério do administrador. O governo do estado iniciou na última sexta-feira o processo de pagamento dos salários dos funcionários das empresas Total Saúde e Serviços Médicos e Enfermagem Limitada e da Salvares Serviços Médicos. O processo de pagamento desses funcionários deverá ser concluído até a próxima quarta-feira. Para contribuir com o processo de transição do Executivo Municipal e de olho no cumprimento da resolução número 11/2016 do Tribunal de Contas do Amazonas, que obriga gestores públicos a instituir uma comissão de transição de governo para transmitir a situação do município ao candidato eleito, sob pena de multa, a Escola de Contas Públicas SCP realiza nos dias 26 e 27, quarta e quinta-feira, para 150 prefeitos, vice-prefeitos eleitos ou em exercício e equipes técnicas dos mesmos, o curso Orientações para Encerramento de Mandato e Transição. Ministrado pelo servidor do TCE e diretor-geral da Escola de Contas Públicas, Alisson Arueira, o curso terá quase 20 horas de duração e abordará todos os itens previstos na resolução número 11/2016/TCE, que elenca uma série de fatores a serem atendidos durante o processo transitório. A Associação Amazonense dos Municípios, a incentivadora do curso, já viabilizou a inscrição de vários gestores, segundo revelou o coordenador-geral da Escola de Contas, conselheiro Josué Filho. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, o IPAA, vem promovendo desde julho deste ano a campanha Diga Não ao Fogo, você também é responsável, que já alcançou 20 municípios amazonenses e beneficiou 8.426 famílias. Os municípios que receberam a campanha até o momento foram Itacoatiara, Urucurituba, Carapiranga, Iranduba, Altazes, Manaquiri, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Parintins, Nhamundá, o Arini, Coari, Tefé, o Maitá, Maués, Boa Vista do Ramos e Barreirinha. O objetivo é sensibilizar a população para reduzir os focos de queimadas e, consequentemente, da fumaça, que são riscos à saúde humana e causam impactos negativos ao meio ambiente. Nesta terça-feira, a equipe de educação ambiental estará no município de Presidente Figueiredo, realizando a campanha na área urbana e nas comunidades São Miguel, em Balbina e Jardim Floresta, localizada na BR-174. A ação vai até o próximo dia 27. A Universidade do Estado do Amazonas anunciou na noite deste domingo o cancelamento das provas referentes ao primeiro dia do vestibular 2016, com acesso 2017, realizada durante a tarde. Um apagão de energia elétrica que atingiu Manaus e algumas cidades do interior prejudicou candidatos que faziam o exame. As provas do segundo dia, marcadas para esta segunda-feira, hoje, dia 24 de outubro, estão mantidas. Repetindo, as provas de hoje do vestibular estão mantidas. Em coletiva de imprensa na reitoria da universidade, o reitor Cleinaldo Costa lamentou o ocorrido e anunciou para 15 de novembro, a data provável para a realização das provas de conhecimentos gerais que deveriam ter ocorrido ontem. A queda de energia afetou o fornecimento de Manaus e parte do interior. Isso trouxe prejuízos de graus variados aos candidatos. Tentamos mediar o que estava acontecendo, mas as medidas foram insuficientes. O prejuízo era muito grande para diversos alunos, disse Costa. O reitor afirmou que a decisão da universidade de cancelar o primeiro dia do exame vai garantir igualdade competitiva para os mais de 80 mil candidatos a ingresso na instituição em 2017. As provas desta segunda-feira referentes a conhecimentos específicos e redação estão mantidas conforme o calendário já divulgado. Os portões abrirão ao meio-dia e fecham às 12h50. As provas têm início às 13 horas no horário de Manaus. Segundo a UEA, a interrupção de energia prejudicou os candidatos do vestibular, principalmente em Manaus. A equipe da comissão de vestibular e o reitor atuaram ao longo do dia na tentativa de contornar problemas pontuais. Mas a suspensão dos exames realizados este domingo deve preservar a credibilidade do exame e a equidade entre os concorrentes. À noite, Cleinaldo disse ter recebido da direção da Eletrobras Amazonas Energia a informação de que a interrupção se deveu
a queda de uma árvore no Linhão de Tucuruí e que, segundo a concessionária, a chance de novas interrupções é improvável. O concurso vestibular depende de um fator chamado credibilidade. Se o aluno foi prejudicado, a isonomia do processo é abalada. Seria uma iniquidade muito grande manter o vestibular à medida em que não é possível oferecer a mesma condição para todos. Tivemos de tomar uma decisão firme e rápida, afirmou Cleinaldo Costa. O diretor de operações da Eletrobras Distribuição Amazonas, Paulo Maciel, informou que o operador nacional do sistema, órgão que opera o sistema elétrico interligado, registrou um desligamento do linhão 500 kV em Tucuruí às 13h28, ocasionando blackout em parte da cidade. O fornecimento de água também foi prejudicado. Segundo a assessoria de imprensa da Manaus Ambiental, em função da falta de energia, todas as estações de tratamento de água sofreram interrupções nos seus funcionamentos, impactando o fornecimento de água para todos os bairros de Manaus indistintamente. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes que no pronto-socorro Platão Araújo, movimentação intensa no final de semana, principalmente da noite de sábado para domingo, quando 2 pessoas deram entrada vítimas de agressão física. Essas 2 pessoas apanharam a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. E um dos casos, Paulo Guerra, era um rapaz que havia roubado um celular e acabou levando uma pisa dos moradores. Isso aconteceu nas proximidades do bairro Monte Pascoal e foi durante um final de semana. No pronto-socorro João Lúcio, 2 pessoas deram entrada vítimas de agressão doméstica. No primeiro caso, uma senhora que apanhou covardemente do companheiro. As informações dão conta de que ele estava enciumado e agrediu a própria esposa. Numa outra situação, uma mulher, por motivos ainda desconhecidos, agrediu o homem quando ele estava dormindo. As informações dão conta de que ela usou uma panela de pressão para atingir o seu companheiro. Ele deu entrada no pronto-socorro, mas não quis denunciar sua amada. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta das 23 horas de sábado. Também 2 pessoas vítimas de agressão física, também já falei, faltam as outras 2 de atropelamento, Paulo Guerra, 2 pessoas atropeladas, uma delas por moto, a outra por carro. Exemplo de outros acidentes que vem acontecendo, o motoqueiro fugiu do local. Na última quinta-feira também, um bandido, um motoqueiro covarde atropelou uma moça na Avenida Constantino Neri por volta das 9h30 da manhã. A polícia está no da cidade, principalmente na áreas onde haviam festas também, na área da zona leste da cidade. Foi grande o policiamento durante todo o final de semana. O resultado, várias pessoas presas, a grande maioria com droga, outros que estavam também armados. Foi assim o plantão de polícia da Secretaria de Segurança aí que tirou mais uma vez bandidos de circulação. Falando em policiamento, Paulo Guerra, vamos falar de uma ocorrência no Cacau Pireira. A Polícia Militar, batalhão da PM, lá no município de Iranduba, deteve 2 bandidos. Um deles estava armado com revólver. Eles estavam dentro de um ônibus que faz linha lá pelo local, que roda pelo Cacau Pireira e também outras comunidades do município de Iranduba. Pois bem, esses 2 bandidos estavam prontos, estavam aguardando o melhor momento para assaltar o ônibus. Um deles estava armado com revólver calibre 38. Alguém do ônibus viu, comunicou à polícia, que rapidamente chegou ao local. O batalhão de Iranduba, comandado pelo capitão Fabrício, chegou ao local e evitou esse assalto a ônibus. Policiamento de Iranduba também recuperou uma moto Phase 150, que havia sido roubado de uma jovem no município de Iranduba. Paulo Guerra e ouvintes, ela desceu de sua moto e foi merendar.
Foi comer um x-salada lá numa famosa lanchonete no município de Iranduba. Ela pediu um suco de maracujá, a outra pediu de ginipapo. Começaram a conversar, falar da vida dos outros para lá, para cá. De repente, Paulo Guerra, quando voltaram, a moto já não estava mais no local. Daí entrou em campo os policiais do batalhão de Iranduba e recuperaram a motocicleta que estava sendo usada para a prática de assaltos no município. Os bandidos que roubaram a moto, que estavam cometendo assalto, também foram presos graças à equipe do capitão Fabrício, que comanda a Polícia Militar em Iranduba. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Policiais prenderam um homem que estava praticando assalto e vários crimes na cidade. Eles todos são menores de idade. Eles foram levados à delegacia de atos infracionais. São 5 os detidos, estavam cometendo aí vários assaltos na cidade. Outro que foi preso com várias trouxinhas de entorpecente, Ralce da Silva Gomes, foi preso suspeito, ele era só suspeito, foi preso em flagrante na zona leste da cidade, foi preso pela Polícia Civil com uma sacola contendo 443 trouxinhas de droga, 232 delas de cocaína e 211 de óxido, droga pesada. Com ele não tinha negócio de maconha misturada com folha de mamão, não. Ele vendia, era cocaína, aquela cocaína, dizem os cheiradores, da pior qualidade, misturada com rejunte de cimento. Ele foi preso e agora está à disposição da justiça. Ele tem 36 anos de idade, moreno, alto, profissão ladrão e vendedor de drogas. Foi preso na zona leste da cidade. Chuva, desespero e desaparecimento. No bairro Monte das Oliveiras, uma criança de 6 anos de idade brincava de bola com os primos, quando de repente a bola foi para perto do bueiro. A criança escorregou e caiu no buraco e desapareceu desde aquele momento. Daí em diante começou uma busca implacável. O Corpo de Bombeiros foi acionado, vizinhos, parentes, todos procuravam pelo garoto. Algumas pessoas entraram no bueiro, outras pessoas desesperadas por pouco também não ficaram desaparecidas, porque a água estava muito forte, já havia chovido no local e infelizmente a criança até as 20 horas de ontem não havia sido encontrada. O Corpo de Bombeiros, devido à falta de iluminação, a falta, não tem como trabalhar à noite, infelizmente naquele momento suspendeu as buscas que começam agora nesse momento em busca do pequeno garoto, o Gustavo, que tem apenas 6 anos de idade. Ele desapareceu lá no bueiro, no bairro Monte das Oliveiras, no final da tarde de ontem. O desespero ainda é total, a família desesperada, os vizinhos comovidos, Corpo de Bombeiros empenhados em encontrar o pequeno Gustavo, que tem apenas 6 anos de idade. Outra ocorrência, Paulo Guerra, de desaparecimento. Um barco, um bote que estava ontem nas proximidades da Marina do Davi com 3 pessoas. Esse bote naufragou. 2 pessoas conseguiram nadar até a margem. Já um homem de 29 anos está desaparecido desde a tarde de ontem. O rapaz desapareceu, né? As buscas também foram iniciadas pelo Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegou ao local após ser acionado. Fizeram buscas pelo local, mas infelizmente nada foi encontrado. As buscas também deverão ser reiniciadas, deverão ser retomadas ainda no começo da manhã de hoje. Foi ali nas proximidades da Marina do Davi. Portanto, Paulo Guerra, 2 desaparecimentos aí na hora da chuva de ontem, quando um bote naufragou e uma criança acabou morrendo devido a ser levada aí pelas águas do bueiro.
Paulo Guerra. Agressão física no bairro Zumbi dos Palmares, após o jogo de ontem, quando o Flamengo empatou com o Corinthians. Muitos torcedores da torcida Arco-Íris. A torcida Arco-Íris é aquela de todos os times do Brasil que torcem contra o Flamengo. De repente, os torcedores do Arco-Íris, que compõem aí os torcedores do Fluminense, São Paulo, Corinthians, Vasco da Gama e etc., torciam contra a nação rubro-negra. Daí houve, Paulo Guerra, um confronto de dois torcedores, desses idiotas que os jogadores nem conhecem eles brigam e puxam faca, teçado, a tapa comeu, um deles armou-se com um pedaço de pau, partiu para cima do outro e um deu-lhe uma paulada na testa do seu desafeto. O outro amigo que pegou a paulada pegou o mesmo pau e deu-lhe no outro. Ou seja, Paulo Guerra, os dois continuam hospitalizados com traumatismo craniano. Tudo aconteceu na área do conjunto Cidadão 10. As pessoas querendo se matar por causa de futebol lá na área do conjunto Cidadão 10. A discussão começou quando o torcedor do Flamengo disse que no Campeonato Brasileiro de 2009, nessa mesma rodada, na 32ª, naquela ocasião, o Palmeiras tinha 57 pontos e o Flamengo 51. Uma diferença de 6 pontos. Só não vê quem não quer, dizia o flamenguista. Aí ele ainda sente o cheirinho de época. Agora ele está sentindo o cheirinho de uma paulada na cabeça lá no pronto-socorro após discussão com um torcedor da torcida Arco-Íris. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Discussão, covardia e morte. Um rapaz que estava com a namorada, ele estava em uma lanchonete com a namorada. Os dois fizeram um pedido. Chegou lá de mão dada, todo alegre. E moça, me vê um x-salada e um refrigerante. Aí deu um refrigerante. Aí veio o refrigerante para um x-salada. Cada um dava uma mordida. Sabe como é que é? Aquela coisa, as coisas não andam muito boas. E o rapaz comia o x-salada com a namorada. De repente houve uma discussão. Começou uma discussão com dois homens desconhecidos. Esses homens chamaram mais duas pessoas. Daí em diante, Paulo Guerra, a discussão foi se acalorando, a discussão foi tomando proporções ainda maiores. Quando o rapaz foi embora com a namorada, os 4 desconhecidos atacaram o homem e deram-lhe pedradas, chutes, socos, pontapés, bofetes e o homem acabou morrendo na hora. Tudo aconteceu no bairro Monte Pascoal, o que era uma alegria, uma descontração. Ele não sabia, Paulo Guerra, mas ao chegar à lanchonete, ele comia o último x-salada de sua vida, já que ele foi morto por agressão física. Após receber as pauladas numa escadaria lá no bairro Monte Pascoal, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um homem de 29 anos. Um homem de 29 anos também, Paulo Guerra, foi morto nesse final de semana. As informações dão conta de que ele estava lá no bairro conhecido como Cidadão 1. O homem levou várias pauladas pelo corpo. Foi na madrugada de hoje. Nessa ocorrência, eu conversava com o repórter policial, o Josimar Antunes, que escreve aí para vários blogs da cidade, e nós conversávamos e buscávamos informações. As informações davam conta de que esse homem, ele já havia praticado vários assaltos e era um homem marcado para morrer, e dessa vez não foi diferente. Ele acabou morrendo, ele acabou sendo assassinado a
pauladas. A cabeça desse homem, Paulo Guerra e ouvintes, ficou completamente desfigurada. Foram várias e várias pauladas. Era massa encefálica jogada pelo chão. O homem perdeu muito sangue. Uma cena macabra na madrugada de hoje no Conjunto Cidadão 1. Para quem não sabe onde fica o Conjunto Cidadão 1, é ali na área do Parque Vila Real, ali na área da Cidade Nova, nas proximidades do Terminal 4, onde esse homem, na madrugada de hoje, foi morto a pauladas. Os homens, os profissionais do Instituto Médico Legal estiveram no local. Os primeiros procedimentos de perícia foram feitos minuciosamente, inclusive na arma do crime, um pedaço de pernamanca 3x4 de aproximadamente 1,30 m. Morte na Matinha, no bairro Nossa Senhora das Graças, a famosa Matinha, na madrugada de hoje. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma remoção foi feita, uma remoção de corpo por parte do Instituto Médico Legal. Trata-se de um homem ainda não identificado. As informações dão conta de que ele não era conhecido na área. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã foram ouvidos três estampidos. Eram 3 balaços que acertavam o rosto da vítima. Ele morreu com 3 tiros no rosto. Após receber os tiros, ele nem agonizou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Foi a campainha da morte que tocou para ele. Ele morreu no bairro da Matinha. Um outro assassinato, uma outra morte misteriosa aconteceu praticamente no mesmo horário, por volta de 1h da madrugada, na rua Santo Afonso, no bairro São Geraldo. Paulo Guerra chama a atenção a proximidade desses 2 crimes. Fica ali um pertinho do outro e também praticamente no mesmo horário, na rua Santo Afonso. Um homem até o momento não identificado caminhava pela rua arrastando a chinela. Checo. De repente, Paulo Guerra, ele não sabia, mas assobiava a sua última canção. Até que apareceram 2 assassinos. Apareceram 2 homens revestidos com o espírito da morte, montados em um cavalo do cão, uma moto 125. Eles pararam perto desse homem e dispararam 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. A campainha da morte tocou para ele. As primeiras informações dão conta a Paulo Guerra que dos 3 crimes acontecidos durante a noite e madrugada, os 3 possa ter a ver com o tráfico de drogas. Ou seja, as vítimas não eram boa bisca, estavam envolvidos com algum tipo de crime. A exemplo desses que aconteceram aí na noite e madrugada, 90% dos homicídios acontecidos na cidade tem a ver com o tráfico de drogas. Tem que estar se metendo na droga aí, todo cuidado é pouco. 2 caminhos. 2 caminhos para quem usa droga. O quilômetro 8 Compage, o outro, o cemitério Tarumã. O cemitério Tarumã que está crescendo cada dia mais, e os coveiros, abraço para os coveiros que abrem aproximadamente 20 covas todos os dias. É uma meta, são 8 coveiros, tem que abrir 20 covas para esperar os próximos moradores lá do cemitério
Tarumã, cemitério Nossa Senhora das Graças, conhecido, Nossa Senhora Aparecida, melhor dizendo, conhecido como cemitério Tarumã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 35 exames de corpo de delito. Muito trabalho teve no final de semana a equipe do doutor Jefferson Mendes. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Nesta terça-feira, a jogadora da Seleção Brasileira de Futebol, Formiga, e o técnico do time Canarinho, Vadão, estarão aqui em Manaus para conceder entrevista coletiva sobre a Copa Caixa, Torneio Internacional de Futebol Feminino Manaus 2016, que acontece nos dias 7, 11, 14 e 18 de dezembro na Arena da Amazônia. A Série C do Campeonato Brasileiro teve uma goleada de 6-0 do Guarani em cima do ABC de Natal. O Guarani se garantiu na decisão da Série C. Na Série A do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Sport por 2-1, o Palmeiras disparou na liderança depois do empate em 2-2 do Flamengo no Maracanã lotado ontem. O Corinthians mais uma vez se viu prejudicado pela arbitragem desse Campeonato Brasileiro. Durante o clássico com o Flamengo, ontem a equipe do Parque São Jorge estava à frente do placar quando Paulo Guerreiro empatou de cabeça depois de cobrança de falta cobrada para dentro da área. O problema é que o peruano estava impedido, assim como outros 2 companheiros seus no lance. Depois do apito final, com empate por 2-2, o atacante Luca deixou o gramado revoltado. Jogar contra 13 fica difícil. Se referia à torcida, ao árbitro e ao Flamengo. Outros resultados de ontem: Vitória 0, Cruzeiro 1. Atlético Mineiro 3, Figueirense 0. Chapecoense 0, Santos 1. Curitiba 1, Fluminense também 1. Grêmio 0, Internacional 0. Um jogo isolado encerra a rodada. Hoje às 20 horas jogam América Mineiro e Atlético Paranaense. Últimas notícias. Há poucos dias do segundo turno das eleições municipais, marcado para 30 de outubro, a Câmara dos Deputados tem pautada para esta semana a retomada do trâmite da proposta de emenda constitucional à PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos e tem suscitado reações inflamadas por parte de quem é contra e a favor. A expectativa do governo toda a proposta é que o texto seja aprovado rapidamente, como está, de modo que possa passar a vigorar a partir do orçamento do ano que vem e que sirva como sinal positivo para a retomada da confiança dos agentes econômicos. Mas a oposição e movimentos sociais que temem a restrição de gastos em áreas como saúde e educação estão mobilizados contra a medida. Modificar a lei que regula a utilização e distribuição do fundo partidário não é a solução para que esses recursos públicos sejam mais bem aplicados. Essa é a opinião do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, entidade que aprova ou reprova as contas dos partidos políticos brasileiros. Para Mendes, o problema no Brasil não é a legislação, mas a cultura política e como os partidos usam esse fundo. Para receber esse dinheiro público destinado a realizar atividades partidárias, as siglas devem estar com as contas em dia. Em 2005, o fundo distribuiu 867 milhões de reais aos partidos. O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu hoje no mercado de futuros de Londres cotado a $51,60, baixa de 0,35% frente ao fechamento da sessão anterior. Enquanto isso, os mercados chineses registraram alta de mais de 1% nesta segunda-feira, impulsionados por ações de empresas e recursos básicos, diante de sinais de que os esforços do governo para reduzir o excesso de capacidade em indústrias como as de carvão e aço começavam a dar resultados. O índice CSI 300, que une as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 1,21%. O índice de Xangai também subiu 1,21%. Pelo menos 5 pessoas morreram quando um pequeno avião caiu pouco depois de decolar no aeroporto internacional de Malta hoje. O avião Montroliner pertence a uma sociedade de Luxemburgo. Um comunicado da sociedade que administra o aeroporto afirma que os serviços de resgate do Departamento de Proteção Civil, assim como a equipe médica do hospital Mater Dei, foram enviados ao local do acidente. As forças iraquianas mataram 74 extremistas em Kirkuk, a 170 quilômetros de Mossul, durante os combates após o ataque surpresa lançado na sexta-feira pelo Grupo Estado Islâmico, informou o governador da província. O ataque terminou e a vida voltou à normalidade, declarou a agência France Press. O governador da província de Kirkuk, Naemedin Karim, afirmando ainda que o chefe da ofensiva do Estado Islâmico foi detido. 6 horas e 51 minutos em Manaus.
A retirada dos migrantes do acampamento em Calais, na França, começou às 8 horas de hoje no horário local, com grandes filas em frente ao centro de gestão aberto pelas autoridades francesas. Com malas e todos os seus pertences, os migrantes começaram a chegar durante a madrugada para serem levados a um dos cerca de 450 centros de acolhida montados pelo governo francês. O parlamento da Venezuela, controlado pela oposição, aprovou ontem à noite em uma sessão extraordinária um acordo no qual declara a ruptura da ordem constitucional e a existência de um golpe de Estado no país cometido pelo regime de Nicolás Maduro e pelos poderes judicial e eleitoral. Os parlamentares acertaram solicitar à comunidade internacional a ativação de todos os mecanismos necessários para garantir os direitos do povo da Venezuela. Eles também anunciaram que formalizarão uma denúncia no Tribunal Penal Internacional contra os juízes regionais e os reitores do Conselho Nacional Eleitoral, classificados como responsáveis da suspensão do processo de referendo para tirar Maduro do poder. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. A Tribuna da Bahia. Gilberto Gil continua internado em São Paulo e não tem previsão de alta. O Globo do Rio de Janeiro. Crivella é acusado de Caixa 2 em delação. Ele nega. Folha de São Paulo. Parlamento diz haver golpe de Estado na Venezuela e convoca rebelião popular. O Estado de São Paulo. São Paulo tem número recorde de prisões, mas a apreensão de armas cai pela metade. No Planalto Central, na capital da República, ocorreu o Brasil. Delegados para uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto. O que diz o valor econômico? Polícia Federal e Receita vem em contradição patrimonial de filho de Lula. Estado de Minas. Igreja Universal é condenada em 300 mil por estupro de menor. Jornal do Comércio no Recife. Seca avança no Nordeste, assume contornos severos, mostra estudo. Fortaleza Diário do Nordeste. Acidente entre motos deixa 3 pessoas mortas e uma ferida no Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Construção do Itaquerão foi presente ao ex-presidente Lula, afirma Emílio Odebrecht. O Brasil Econômico. PEC do teto volta a ser colocada à prova nesta semana. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de Rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz, apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Vai chegar aqui agora mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 55 minutos em Manaus. Difusora FM.